Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vinícius aqui do canal Footstats para mais uma análise do Campeonato Mundial aí. Começo da segunda rodada, né? Primeira rodada acaba nesta quarta-feira e aí para quinta-feira já temos a segunda rodada começando com o jogo Palmeiras e Al-Ahly aí. Mudei de novo a apresentação, tá? Eu achei que ela um pouco chatinha, né? Maçante. Essa aqui tá mais dinâmica, tá mais com dados mais interessantes aí, um pouco mais completa, né? O vídeo vai ficar um pouco longo. E, de novo, naquela nossa ideia, né? Qual que é a nossa ideia aqui? É fazer uma competição em que nós vamos aprendendo junto com a inteligência artificial, né? Então, o nosso método estava aprendendo em tempo real aí. A ideia é passar para vocês esse aprendizado, a gente aprender junto, vocês acompanharem essa evolução do método. Junto com a competição rolando, então com os filtros aparecendo, né? O filtro vai começar a partir do fim da primeira rodada. Então, finalizando a primeira rodada, eu aplico o filtro. A gente vê como é que tá, como é que vai ser essa competição, tá? O que eu posso adiantar para vocês, vou até postar no Twitter lá e nas outras redes sociais. Tá bom, tá bem interessante a nossa taxa de acerto, né? Eu fiz na verdade eu tenho uma conta na Bolsa de Apostas, né? Então lá tá bem interessante a nossa ida por enquanto aí. Bem legal, acho que a primeira rodada vai ter um resultado bem positivo. Beleza? Pessoal, para o vídeo não ficar gigante, né? A gente tá ficando com um vídeo muito grande aí. Vamos para nossa análise. Como eu tinha explicado no último vídeo, no último vídeo, né? A ideia é a gente mais trocar ideia agora. Eu não vou ler tudo que tá aqui, só a gente trocar ideia. Eu vou apresentando para vocês. E quem sabe, de novo, no canal crescendo aí, eu pego essa apresentação, boto no PDF e mando para a galera aí. Quem quiser usar como um guia tático mesmo, né? Que é a ideia desse canal. Bom, então nós temos Palmeiras e Al-Ahly, jogo a 1 da tarde, pelo grupo A, segunda rodada. Palmeiras e Al-Ahly ambos empataram em 0-0. Palmeiras contra o Porto, Al-Ahly contra o Inter Miami. Bom, Palmeiras frustração, né? Jogou melhor que o Porto, com certeza jogou melhor, mas não conseguiu fazer o gol. Diria que é a mesma coisa do Al-Ahly, por mais que depois que o Eman Ashur saiu aí, o time deu uma queda, mas estava amassando o Al-Ahly. O melhor jogador foi o goleiro aí, o Stari. Então, jogo bem interessante e que vale muito para os dois, né? Pena que o Al-Ahly tá sem seu principal jogador, tá fora do campeonato, né? Aqui tem questão comparativa, nos dados comparativos, o que que tem de vantagem de um e outro, né? Momento atual, acho que o Palmeiras estava mais frustrado e o Al-Ahly, que ele considera que decadente por causa da perda do Ashur, né? Bom, vamos para a primeira parte, quais são as correlações, né? Essa aqui é uma questão bem interessante. Ó. O Palmeiras, o que, que tem de posse mais resultado? Isso aqui é só do Palmeiras, beleza? Então, quando ele tem 55% mais de posse, ele vence em 85% dos casos. Só que dominaram o Porto com 58% de posse e não venceram, né? Já quando ele tem menos de 45% de posse, ele perde 75% dos casos. Ou seja, quem vai controlar a posse aí? Uma primeira uma correlação que a gente fez aí, né? Calma que tem mais dados. Na questão do over XG, que se ele tem mais XG do que o adversário, ele tem 96% de conversão próxima ao esperado, ou seja, ele faz os gols muito próximo do XG. Então esse número para o Palmeiras é bem interessante. Isso aqui é bem interessante para a galera que faz live, entendeu? Na hora que você vê o XG ali crescendo, 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 talvez seja a hora de entrar no gol do Palmeiras. A questão do under XG, ou seja, precisão cirúrgica quando ele converte. Então, assim, ele não tem muita diferença, né? Não tem um gap muito grande entre o XG e os gols feitos, nesse caso. Então, assim, eficiência equilibrada, não desperdiçam, mas pode ter dificuldade em condições adversas, que foi o que aconteceu contra o Porto, né? Teve chance ali, aquele lance bizarro ali que o Porto tirou em cima da linha, né? Não fez gol. Temporal, 43% dos gols no primeiro tempo, 57% no segundo. Ou seja, o time cresce no segundo tempo aí, né? Interessante para ver a questão física das duas equipes, né? Bom, indo agora para o Al-Ahly. Então, o Al-Ahly com a Schur, 2,3 gols por jogo na temporada, sem a Schur, 0 contra o Miami. Mas aqui ele fez uma questão de uma correlação com ele, né? Então, por exemplo, a estimativa, ele deu 1,2 passes-chave
pro Ashur, sendo que ele tem 2,8, né? Então, assim, o time perde muito. Sem ele é uma questão. É uma pena, né? Que ele realmente acabou se machucando no jogo contra o Alho. Em alta pressão, ele tem 18% de conversão, abaixo da média, então é um time que não tem uma capacidade de fazer alta pressão muito grande. Jogos normais, 25% de conversão, pressão relevante. Só que é relação pressão versus finalização, né? Não vira muito pro Al-Ahly fazer pressão lá. A taxa de conversão é muito baixa. Bom, já indo para nossas tendências, né? Então, o Palmeiras ele tem média de 1,8 em campo neutro, mesmo que no Mundial não fez o gol. Primeiro gol, 60% das vezes. Jogo com mais de dois gols, 50%. Período mais prolífico, galera que gosta de fazer minutos aí, 61 e 75. Contra defesas africanas, né? Foram os dois jogos com a Ali no Mundial. Um ele perdeu nos pênaltis, outro ele venceu, né? 2-0. Bom, olha, assim, Ashur. Média de gols projetada, tá? Então, assim, é uma estimativa que o Neto tá fazendo. 0,8 gols por jogo. O jogo sem marcar, ele considerando só o jogo contra o Inter Miami. Tempo médio para a primeira finalização, 32 minutos. Então, assim, isso aqui é bem interessante para a gente ver como é que o Al-Ahly vai vir, entendeu? Eu acho que vai vir um pouco mais retraído, segurando um pouco mais o jogo e esperando o Palmeiras, né? Dependência de bolas paradas aumenta 40% e contra a defesa brasileira, meio gol em dois jogos. Histórico desfavorável aí. Bom, tendência defensivas. Solidez do Palmeiras, clean sheets, competições neutras, 50%. Não muito. Gols sofridos 0,5. Sofre primeiro em 30% dos jogos apenas. Período mais vulnerável entre os 0 e 15 minutos. Versus ataques africanos, meio gol sofrido por jogo. Já no Al-Ahly nós temos a resistência. Clean sheet fora 67% na temporada toda, né? Gol sofrido por jogo 0,8, acima da média devido a transições. Reação defensiva, 60% de clean sheets após sofrer o gol, ou seja, não devemos esperar um jogo muito over, né? Vulnerabilidade sem Ashur, 25% de chances concedidas no meio, versus ataques sul-americanos, 1,5 gols sofridos. A Ali geralmente está no Mundial aí, né? Não nesse Mundial, naquele outro, né? Bom, confronto direto, a gente tem uma vitória e um empate, né? Aquele contra o Palmeiras, no Mundial, né? No Mundial normal, aquele que o Palmeiras perde nos pênaltis, acaba sendo eliminado pelo Tigres. Aquele jogo foi no tipo, de terceiro lugar, né? E depois tem a semifinal que o Palmeiras vence, né? 2-0 aí naquele que o Palmeiras acabou perdendo pro Chelsea. Padrões identificados. Palmeiras vence quando? Controla meio campo e pressiona alto. Acho que o time do Abel a gente já aprendeu, né? De cor e sateado aí. Já o Al-Ahly resiste quando compacta defensivamente e explora contra-ataques. Empate nos pênaltis em 2020. Faz bastante tempo, era 5 anos já. Dá pra gente considerar muito isso. Mas é um jogo, assim, até quando ele fala que o empate ocorre quando, tensão no jogo, né? O Palmeiras vem emocionalmente já pressionado. Uma derrota que praticamente, não vou dizer que praticamente elimina o time, mas deixa uma condição muito difícil, porque o Porto deve ganhar do Inter Miami, né? A gente espera assim. Só que os times portugueses estão bem aqui, né? Mas então, assim, o Palmeiras precisa vencer. Acho que uma derrota aqui seria terrível. Iria para o jogo contra o Miami para fazer 3 pontos. E Porto vencendo o Inter Miami, Porto e a Oli jogaria por empate, né? Então, é um jogo, né, pode ser um jogo tenso aí. Às vezes fazer um empate HT pode ser interessante, né? Último confronto aqui, né? Foi na semifinal do Mundial de 2021, Palmeiras 2-0 em Abu Dhabi. Situação não idêntica, na verdade, né? Porque lá foi mata-mata, se bem que o jogo é um mata-mata, né? Se a gente for pensar nesse caso. Mas lá o Palmeiras jogou bem, venceu o jogo por 2-0. Confronto indireto e comum, né? Ele vai falar aqui do Mundial. Então a gente teve um Palmeiras contra o Porto de 2,1 XG, 65% de posse. Aqui essa posse, por que essa posse está diferente do outro radar? Porque o outro radar leva em conta tempo de ataque, então posse produtiva, né? Aqui ele não considera, aqui é basicamente um dado diferente nisso que considera posse geral. Então posse que tá com goleiro, que não sei o quê, coisa que aquele lá de 58 não considera, tá?
O Al-Ahly contra o Inter Miami, 58% de posse, também 0 gols, diferencial 0,3 XG em favor do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras teve XG maior contra o Porto do que o Al-Ahly teve contra o Inter Miami. Bom, análise tática, então o Palmeiras vem no 4-2-3-1, com variação para 4-3-4-3, né? Ele bota às vezes um terceiro zagueiro ali, o Bruno Fux, né, para fazer um terceiro zagueiro. Pressão alta, não pressing. Quem joga FM sabe bem o que que é o pressing. Tática do Klopp, né? Então, 18,2 por jogo, transições rápidas, 4,2 segundos em média para ataque posicional. Ou seja, o Palmeiras não demora muito para chegar no ataque. Já o Alisson, sem o Ashur, né? 4-3-3 deve ir para o 4-4-2. Porque é uma adaptação, a adaptação fora mais defensiva, um 5-3-2, contra-ataque, né, muita transição, compactação alta, 15 metros entre linhas, ou seja, um time muito bem encaixadinho assim. Não é à toa que tá aí, né, pessoal? A gente pode também menosprezar as equipes que a gente não conhece muito, né? Body up, longo, 65% de passe longo, ou seja, o que que é o body up é o campo, né? Como é que ele trabalha dentro do campo. Aí, de novo, isso que eu falo isso por causa da FM, né? Setor tático, Palmeiras controla 72% dos duelos no meio. Foi o jogo contra o Porto, né? A Wala intercepta 8,5 passos por jogo, sem a Shure, projeção 6,2. Batalha no meio deve ser uma vantagem do Palmeiras. Isso bate muito com o dado que a gente viu lá em cima, né? Que é o dado de posse. O Palmeiras, quando tem 55% mais posse, vence 85% dos jogos, né? Ou seja, bem interessante ainda essa questão. A gente já está percebendo aqui uma vantagem do Palmeiras no meio campo. Já no caso do Al-Ahly, ou dos lados, 12,5 cruzamentos por jogo, 38% de precisão, uma precisão alta até, não é tão baixa assim do Palmeiras, não. Al-Ahly, 6,8 corridas pelas pontas, redução de 40% sem o Ashur. Aí a largura do jogo, o Palmeiras domina, com Estevão, Felipe e Anderson versus laterais egípcios. Finalizações por jogo, Palmeiras 16,3, Al-Ahly 3,8, eficácia 11% do Palmeiras, Al-Ahly 17% no histórico, né? Jogo aéreo, uma boa opção é para o Palmeiras com Gustavo Gomes. Fase do jogo, aqui mais ou menos os tempos, né, que os times têm para se organizar. Então, o Palmeiras mais rápido, ele considera aqui vulnerabilidade do Awali na transição, isso na defensiva. Na ofensiva, o Palmeiras é 40% mais rápido nas transições, né, a gente viu o número lá. E na bola parada, ele considera que é uma questão importante. O Palmeiras tem bons batedores de bola parada aí, né? Bom, aqui nossos insights táticos, né? Na verdade, o que que a nossa tendência deu. Então, colapso criativo central, então assim, acho que a primeira tendência que a gente dá é como que o Ali vem para esse jogo, né? Sim, seu principal jogador, dúvida muito grande aí, não tem, acho que o Zizo, que é o principal substituto, é mais volante, né? Então, um jogador tanto de meio campo, então deve sofrer claramente. Bom, o que ele tá dando como principal efeito também é o gramado, né? O Palmeiras reclamou do gramado no primeiro jogo contra o Porto, outros times estão reclamando. Então, isso pro jogo travado, assim, não é nem tanto o jogo travado, mas o emocional do jogo deve ser um pouco tenso, isso que pode atrapalhar bastante, o que leva a gente para uma live um pouco mais minuciosa. Para quem gosta de fazer live, esperar um pouquinho, ver como os times se comportam no gramado. Bom, superioridade brasileira em sete fixas, os times brasileiros, né, tem 73% de aproveitamento versus africanos, uma vantagem clara dos brasileiros, né, a gente não tem muitas derrotas aí para os times da campeões africanos aí. Padrão temporal. Esse dado aqui é bem interessante, né? Os times brasileiros marcam 61% dos gols após os 45 minutos. Ou seja, a gente sofre aquele pouquinho ali para fazer os gols, mas faz, né? E que o Palmeiras segue esse padrão em 78% dos jogos de Copa. O Palmeiras geralmente é o time que marca primeiro, né? Que marca antes. Bom, dependência tática, a gente tá falando aqui de novo, né? Do Arthur não tá jogando. Acho que não tem nada mais importante para olha a não ser esse primeiro dado aí importante, esse desfalque, né? Duelos estágios específicos, né? Vitor Roque contra o Issam Ibrahim. Foi bem criticado o Vitor Roque no primeiro jogo, né? O pessoal achou estranho o Flaco não ter entrado antes. O Rafael Veiga, que meio que foi preparado para voltar para esse Mundial, né? E o Piquerez aí, que também não fez um bom jogo, né? O pessoal criticou um pouco o Piquerez no primeiro jogo aí. Bom, cenário tático e projeções. Então, o que que a gente considera como mais esperado é o Palmeiras com posse, Al Ahly no 4-4-2 e esperando ali.
Palmeiras buscando o jogo pelas pontas. E o primeiro gol muda tudo, né? Acho esperado, Abel Ferreira pode tirar o Aníbal Moreno para mais um atacante. Ritmo médio, gramado limita a velocidade, aquilo que a gente falou, né? Posse do Palmeiras, a gente está esperando uma posse maior do Palmeiras, o que para a gente já indica uma vantagem do Palmeiras aí para. Ou seja, vamos esperar as posses, ver se as posses se equilibram e aí torcer pro Palmeiras fazer o gol cedo, né? E entrar no gol do Palmeiras aí, né? Timeline tática, né? Então, o que ele considera que é contar. Você vê como tá bem completo isso, né? Eu não vou falar tudo, senão o vídeo vai ficar gigante. Mas isso aqui eu posso fornecer para vocês depois sem problema nenhum. Mas está bem grande, né, a análise. E essa é a nossa ideia aqui, tá? Bom, o que que ele considera de alternativo, né? Ou seja, o que ele considera com 20% só de probabilidade. Bom, olha fazer primeiro, né? Acho que essa é uma questão importante. Só que assim, abre muitas coisas pra gente. Ó. Primeiro gol da Wally, formação 5-4 minutos, jogo totalmente fechado. Expulsão, na verdade, deixa eu ver lá em cima, né? Gols 20 e 30 minutos muda a dinâmica completamente. Palmeiras força o ataque, a Wally fecha totalmente. Jogo aberto, mais chances, mais cartões. Ou seja, o jogo abre pra gente, que seria interessantíssimo. Bom, e o surpresa máxima é o Awali pra dentro, né? Abrir o jogo e para esse 3-5-2 ofensivo, pressionar o Palmeiras, jogar o Palmeiras um pouquinho lá para trás. Ele considera só 10%. É uma. Eu consideraria também os 10%, mas tá, pela importância para o Awali, pode ser que o time não fique muito atrás, não, e vai para dentro. Isso aqui é mais uns dados rápidos, né? Então, o Palmeiras 2,2 pontos no geral, 1,8 gols por jogo, 70% de vitória em casa, não interessa esse dado pra gente. Mas o que interessa mais pra gente aqui é o pílulas táticas, né? Palmeiras não perde a 3 jogos mantendo o sistema 4-2-3-1 com o Veiga de 10, bem interessante. O Awali marcou em 87% dos últimos 15 jogos com o Ashur na equipe, ou seja, como o time sofre, né? Confronto tem média de um gol com o padrão defensivo dominante, ou seja, não devemos esperar um jogo muito over. Palmeiras sofreu apenas 3 gols nos últimos 6 jogos fora do Brasil. O Mundial tem 65% de jogos decididos no segundo tempo. Correlações táticas, que é o quê? O que, que o dado de uma equipe com o dado do campeonato com o dado da outra equipe bate? Quando o Palmeiras tem mais de 60% de posse, a gente viu lá, né? Vence 85% das vezes. XG do Palmeiras versus XG projetado do Al-Ahly sem o Ashur, vantagem clara do Palmeiras. Padrão temporal, 61% dos jogos dos brasileiros saem após o desgaste físico do adversário. Não acho que isso deve acontecer agora. E substituições do Abel Ferreira aos 65 minutos mudam 73% dos resultados. Bem interessante aqui, tá? Aqui alguns dados das equipes, né? Mas também não vou me prender muito nisso aqui. Então a gente vê aí uma vantagem clara do Palmeiras, principalmente a hora sem seu principal jogador. Mais interessado para ver como o Palmeiras se adapta ao gramado e que o Oli vem, né? Se vem para esse XG baixo, se vem para o time lá para cima. Se trava o Palmeiras no XG, tô assim, tô bem interessado por esse jogo. Acho que é um jogo mais para a gente fazer live. Bom, outro jogo do grupo, Inter Miami e Porto. Então a gente tem aí o jogo às 4 horas no Mercedes-Benz Stadium, mesmo cenário do Al Palmeiras, né? Dois empates por 0-0. É, jogo de importância para os dois máximo, né? Jogo muito importante para ambos. Aí os dados estatísticos, né? Momento Inter Miami instável, alterna entre brilho ofensivo e fragilidade defensiva, nós vimos, né? Contra o Ali. E o Porto vem de empate frustrante, e moral baixa declarado. Porto teve entrevista do André Vilas-Boas, treinador, falando que eles não deviam nem estar lá, né? A verdade é essa. Bom, com relação do Inter Miami, obviamente, Messi, né? Dados aqui do Messi bem claros. Mas assim, no primeiro jogo a gente viu uma relação bem estranha de ódio aí do Inter Miami por causa do Messi, né? Que o jogo mostrava um favoritismo do Al-Ahly, e se não fosse o goleiro Stari aí, com certeza a gente teria esse resultado aí pro Al-Ahly, né? As correlações aqui, mesma, os dados muito parecidos, só que o Porto, a Inter Miami, desculpa. Não, do Porto mesmo. É, peraí que eu acho. Ah, com relação do Inter Miami começa, né? Do Porto maior que o Palmeiras, ou seja, quando o time tem menos de 45% de posse de bola, perde 90%, ou seja, bem complicado. Fadiga aqui, né? Mais de 3 dias de descanso, 75% de vitórias.
Menos do que 3 dias de descanso, 45% de vitória. Seja muito claro. Isso é muito importante. O que que ele falou aqui pra gente? Declaração do presidente. O André Vilas-Boas falou que não era para eles estarem lá. É verdade que eu acho que se a FIFA liberasse, eles levaram o time juniores, boa parte dos times levariam. Que é a questão do times da MLS versus os times europeus, né? Padrões. Inter Miami em casa, tá jogando em casa, né? A real é essa. 2,83 gols por jogo, jogos com mais de 2 gols, 83%. A MLS é over, né? Eu já tinha feito um vídeo antes aqui, só pra vocês, que a MLS é over. Marca primeiro em 80% dos casos, jogando a MLS, né? Período mais prolífico, 45 e 75 minutos, versus defesa europeia, 1,8 gols esperados. Não sei da onde ele tirou esses gols esperados aqui, né? Porto fora, média de gols baixa, né? Jogos sem marcar 40%. O pessoal, a briga no Twitter aí tá falando que é o pior Porto dos últimos anos ainda. Reação após sofrer, 30% marca em seguida, versus ataques da MLS, 1,2 gols sofridos esperados. Tendências ofensivas, o Inter Miami não tem clean sheets, sofre muito gols, sofre primeiros 60% dos jogos, período mais vulnerável 60 a 75 minutos, e o goleiro titular está fora. É o Stara que tá jogando, né? Já o Porto tem 100% de clean sheets, acho que estranho esse Porto deve ser algum dado de outro campeonato. E o Diego Costa não sabemos o que é, mas o goleiro que jogou contra o Palmeiras jogou muito bem, né? Não tem confronto direto. Bom, contra adversários comuns, eu nem vou considerar, porque esse aqui provavelmente foi. Esse do Inter Miami foi amistoso, né? Então nem considero. Já com o Porto aqui também, 2023, 2022, foi amistoso, né? Não, o Porto não foi pro Mundial nesses jogos. Sistema tático 4-4-2 do Mascherano, variação 4-2-3-1 com o Messi como 10. Não considero isso, acho que o Messi vai ser um atacante mesmo. Porto no 3-4-3 do Martin Anselmi. Setores táticos, isso aqui é bem interessante, né? Porque o Inter Miami controla 59% dos duelos aéreos com o Busquets. Bom, beleza, fase do jogo, transição. Eu vou passando isso aqui, tá, galera? Para o vídeo não ficar muito longo, porque o nosso último vídeo deu quase uma hora aí. Bom, e o site estático, né? Que a gente espera? Síndrome do goleiro reserva em ambos os times. Ou seja, mas ambos os goleiros foram muito bem, né? Então, não, assim, não acho que isso torne o jogo over. Não acho. Paradoxo de pressão continental. O que o Porto veio para fazer esse jogo aqui? Essa é a dúvida. Ele fala que o Porto é tecnicamente superior, mas psicologicamente inferior. O presidente admitiu que os jogadores não queriam estar aqui. Que o Porto vem, entendeu? Vem para pressão da imprensa, torcedor nem pressiona, na real, nem tem muita pressão, pressiona mais pela fase que o time tá, né? Mas não sei se tem tanta pressão por esse campeonato. Mas que Porto que vem? A gente não sabe, né? Padrão Messi dependência cruzada, isso é bom e isso é ruim, né? Porque o Messi ainda é um jogador impressionante, mas bem marcado, pode ser acabar praticamente com o sistema ofensivo, com qualquer chance ofensiva do Inter Miami, né? Árbitro. Padrão específico, 4,67 cartões, mais meio pênalti por jogo, métrica principal, duas vezes acima, métrica principal, né? Duas vezes acima da média mundial. É um campeonato que até algumas análises nossas está dando para mais cartões, né? No nosso outro perfil lá no mapa da rodada. Mas eu não estou acompanhando muito porque esse mercado não tem na bolsa, né? Então nem sei se está batendo muito esse tipo de dado. Eu estou fazendo a gente faz análise pós, né? Sempre no dia seguinte eu faço análise pós, mas eu não compilei tudo e joguei no filtro. Então não sei se está batendo muito cartões. Vou saber isso amanhã. Mas não está sendo muito estranho ele falar sobre cartões, né? Janela tática do jogo 60 a 75 minutos. Esse aqui, para mim, quem faz live, né, acompanhar, vai ser bem interessante. Duelo táticos específicos, né? Então, Messi contra o João Mário e Martin Fernandes. Busquets versus Varela. O Marcelo Wingant versus Francisco Moura, que fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, né? Já chamou a atenção do. Estão falando que chamou a atenção do Real Madrid, inclusive.
Cenário tático mais provável, né? Isso aqui pra gente ver como a gente não sabe que Porto vem, ele deu só 55% de probabilidade. Primeiro tempo aquele cauteloso, jogo travado, pra quem quer um empate HT, interessante. Aqui ele deu aquela questão da timeline, né? 30% jogo travado até os 70 minutos. Aí eu acho que realmente é um pouco mais difícil já. E surpresa, goleada de qualquer lado, né? Seria mais pro lado do Porto aí, né? Não acho que vai acontecer, por mais que o Inter Miami mostrou muitas fragilidades defensivas, né? Mas não acho que isso aconteça muito. Bom, aqui a gente já vai para as pílulas táticas, né? O Inter Miami não perde 4 jogos mantendo o sistema 4-4-2, comece livre, que eu acho que é o que vai acontecer. Porto marcou em 8 dos últimos 10 jogos com formação 3-4-3, bem interessante. Confronto inédito com padrão de 78% dos gols no segundo tempo, bem interessante também. Porto sofreu apenas 2 gols nos últimos 5 jogos fora de casa. Não é um jogo fora de casa, né? Podemos considerar. E o Campeonato Mundial tem 50% de jogos decididos nos últimos 30 minutos. É, decidido assim, gol no finalzinho, né? Até para quem fica muito no mercado e tá no under, é bom ficar esperto, né? Bom, correlações táticas. Eu vou falar basicamente aqui de pílulas e correlações táticas, né? Que é o que o nosso método brilha aí, né? Quando mais se toca mais de 30 vezes na bola, Miami vence 85% das vezes. XG 1,63 do Porto versus defesa 1,55 do Miami de XGA, né? Vantagem técnica clara. XG alto do Inter Miami, né? A gente viu que foi alto, né? 1,8, né? Se a gente lembra do dado do Awari lá. Padrão temporal, é um mercado que eu gosto muito. 60% dos gols do Campeonato Mundial saem após substituições, ou seja, ficar ligado na parte do tempo aí, quando os times começam a mudar, provavelmente é uma janela que abre para gols aí. Porto reage taticamente mal quando sofre primeiro, ou seja, se o Porto tomar o gol, será que não vale uma proteçãozinha ali no Inter Miami? É que defensivamente é difícil acreditar, né? Substituições aos 65 minutos mudam 78% dos resultados no Mundial. É o mesmo dado que a gente viu lá em cima, né? Dados técnicos específicos, pressão do Miami 2,1 versus Porto 15,2 desarmes por jogo. Transição, tempo, né? Porto demora muito para jogar no ataque, né? Ou para finalizar, desculpa. Eficácia da finalização, duelos, criação. Bem interessante aqui esses dados. Bom, fatores decisivos, né? O resumo aqui. Crise dos goleiros, se bem que ambos foram muito bem no primeiro jogo. Fadiga versus motivação, o Porto não quer estar lá e o Inter Miami quer, né? Tipo, o time não nem quer estar lá, ele tem que estar lá. Na verdade, ele foi colocado lá, né? Não era nem para ele estar lá, na verdade. Mas está jogando em casa, então pode ser uma questão interessante. Messi influencia só 78% dos resultados, só isso, só. E o árbitro, um árbitro que gosta de dar cartão, devemos ter um jogo travado, né? Então, olho nos cartões aí. Predição tática, o resultado mais provável aqui, um 2-1 ou 1-2, ou seja, um jogo para ele considera a linha de over 2,5 ultrapassada. Momento decisivo, a gente já falou sobre isso aqui, né? Entre 60 e 75 minutos. Fator X, qual goleiro reserva comete menos erros? Eu não acho que isso aqui não vai acontecer, não. Controle do meio campo é a chave da tática, né? O Busquets foi muito mal no jogo com o Alli, né? Bem criticado no jogo contra o Alli. E o Varela não se destacou muito contra o Palmeiras também. Beleza? Insight final, o jogo será decidido mais pela gestão de pressão psicológica do que pela superioridade técnica. Porto tem mais qualidade no papel, mas Miami tem mais motivação e ambiente favorável. A equipe que melhor gerir os nervos dos goleiros reservas e a pressão do grupo da morte livrará dos 3 pontos cruciais. Não é o grupo da morte isso aqui, né? Mas beleza. Próximo jogo, Seattle Sounders e Atlético de Madrid. Os dois times que perderam, né, os primeiros jogos. Seattle perdeu para o Botafogo, o Atlético foi goleado pelo PSG. Jogo às 7 horas da noite no Lumen Field, Seattle, Washington. Seattle jogando em casa. Jogo pelo grupo B. Média alta de cartões do seu Yael Falcon Pérez. Os dois perderam, né? Seattle, pressão máxima. O Seattle quase empatou com o Botafogo, né? E o Atlético, crise completa, né? Eu diria que o Atlético, se perdesse por 2-0, não importasse muito. Passou 4. O Simeone já deu uma de Renato Gaúcho, né? Falou que o PSG tem muito dinheiro. Então, pressão da imprensa espanhola, né? No Atlético. Momento.
que não é tão importante pra gente. Correlações, de novo, posse, né? Aqui é a correlação do Seattle. Eu não vou ver tanto do Seattle, mas quero ver do Atlético. Aqui, ó. Distância. Jogos com menos de 500 quilômetros de distância, 1,45. Jogos com mais de 500 quilômetros, 0,67 pontos. Três jogos, né? Impacto alto na distância aí, né? Mais o dado aqui, que é o mesmo dado do Porto, né? Descanso mais eficiência. Mais de 4 dias de descanso, 75% de vitórias, menos 33%. Que time que vem o Atlético aí, né? Ou vem por uma pressão logo no começo e vai tirando os caras, ou não, né? Versus times top 6, 1,2 XG médio, baixo, né? Versus times bottom 6, 2,3 é. O Seattle tá mais no bottom aí, né? Bom, tendência dos times jogando Seattle em casa e Atlético fora, deve ser, né? Seattle jogando literalmente em casa. Solidez defensiva, número não tão alto do Seattle. A gente sabe que a MLS é um campeonato muito over. Confronto direto histórico não temos. Primeiro confronto. Os times enfrentando ambos eu nem vou considerar. Análise tática em 4-2-3-1 contra o 4-4-2. Seattle controla 58% dos duelos aéreos. Importante. Mas o Atlético intercepta 14,2 passos por jogo. Coke e Depou. Não vou considerar nada aqui também. Vamos para os insights táticos. Quebra de ritmo temporal do Seattle. Então o time muda completamente o perfil ofensivo após 30 minutos. 38% dos gols no primeiro tempo, 69 no segundo. Fez gol contra o Botafogo no segundo, né? O time acorda taticamente durante a partida e substituições são decisivas. Bom, vulnerabilidade psicológica do Atlético. O Atlético colapsa taticamente quando sofre gol cedo. 0% de vitórias quando sofre nos primeiros 20 minutos. Pressão psicológica afeta a organização tática. 75% de probabilidade de gols sofridos após o primeiro. Nossa, ou seja, não para no primeiro. Crítico time, né? Crítico entre 15 e 25 minutos se tomar gol. Ou seja, ficar de olho se o Atlético tomar gol aí. Já ficar de olho para ver se o Seattle não vem para um outro gol. Superioridade de set pieces do Atlético, né? Converte bolas paradas. É isso que, claro, né? As bolas paradas do set piece, pra quem não sabe, é bola parada, tá? A bola parada do Atlético é bem forte. Efeito no Hull fora de casa. Lateral esquerda do Seattle vira praticamente um ponta. Interessante, eu não lembro muito disso quando jogou contra o Botafogo. Colapso de 60 a 75 minutos do Atlético. Sofre 43% dos gols nesse período específico. Nossa, bem interessante. Cansaço dos jogadores, né? Logo depois. Dado específico: Julian Álvares versus Jackson Raging. Obed Vargas versus Rodrigo Paul. Nohu e Marcos Llorente. Llorente reclamou bastante do calor, né? Bom, cenário tático mais esperado: o Atlético pressiona alto, Seattle absorve e aguarda. Minuto de inflexão, né? Ponto de inflexão. Minuto 25, 35. Então ele está considerando que o jogo pode ser considerado cedo, né? Como mais provável. Aqui é a timeline tática. Cenário alternativo, ele considera o Atlético marca cedo e controla o jogo inteiro. Não acho nem tão. Não acho essa probabilidade baixa, não, viu? Eu acho que pode ser uma probabilidade que vai acontecer. Se o Atlético vai controlar o jogo ou não, aí eu já não sei. Mas não acho tão baixo, não. E o surpreso, o Seattle domina completamente. Acho que realmente não vai acontecer, não. Vamos para as pílulas táticas. Seattle não perde quatro jogos em casa, mantendo o mesmo sistema, 4-2-3-1. Ele perdeu para o Botafogo, né? O Atlético marcou em apenas 67% dos jogos fora com formação 4-4-2. Confronto inédito, tem expectativa de três gols com padrão tático contrastante. Seattle sofreu apenas quatro gols nos últimos quatro jogos em casa. O Mundial tem 44% de jogos decididos no segundo tempo. Esse número muda, vocês vão perceber que esse número muda porque a análise acontece depois, tá? Então pode ser que ele já considere, já pegue um jogo que rolou, e por isso que o número vai se alternando aí, tá? Bom, correlações táticas. Seattle tem 55% de posse, vence quando tem, né? Vence 80% das vezes. Eu vou deixar a apresentação, como você vê que tá muita coisa ali, na verdade isso aqui é só mostrar para vocês como é que ela tá completa. Mas eu vou focar muito em correlações, tá? Em pílula correlações para ficar mais ágil pra gente. Pressing alto do Seattle versus compactação do Atlético. Vantagem ligeira do Seattle. Padrão temporal: 69% dos gols do Seattle saem após o intervalo.
Atlético reage taticamente mal quando sofre primeiro. Substituições de Schmetzer aos 60 minutos mudam 75% dos resultados. E o último jogo aí, o grande jogo, né, do dia, PSG e Botafogo. Jogo às 10 horas no Empower Field, em Denver. Os dois que venceram. Que Botafogo vem para esse jogo. Que PSG vem também, né? Muita moral, né? Olha só a sequência do PSG aqui. Momento bom dos dois. O Botafogo até sofreu um pouco contra o Seattle, né? Não era para ter sofrido tanto. Dados do PSG aí, pós-resultado, XG gols reais. Nossa, olha o nível de conversão do PSG. Muito alto. De duas goleadas, né? 5-0 e 4-0. Só contra a Inter de Milão e Atlético de Madrid. Bom, com relação à distância do Botafogo, claro, né? Não fez boa fase jogando fora de casa na Libertadores, né? Acho que perdeu todos os jogos, né? Não, todos não. Perdeu para Laú, perdeu para o Estudiantes e aí venceu. Esqueci o nome do time. Do time mais fraco do grupo lá. Mas venceu também que estava empatando, o Arthur fez gol no finalzinho, né? 3-2. Bom, que tem desses padrões específicos, né? Eu vou passar isso aqui, tá, pessoal? Vou deixando só para vocês darem uma olhadinha, mas não vou comentar muito. Não é a nossa ideia. Nunca se enfrentaram. Sistema tático, 4-3-3 contra o 4-2-3-1. E o 4-3-3, claro, do Luiz Henrique aí no PSG, né? Finalizações, fase do jogo. Muito rápido o PSG, né? Bom, colapso físico, jogo lá no Colorado, né, se não me engano, né? Então realmente tem uma altitude não é tão alta assim, né? Tão meio que acostumados aí. Não diria acostumados, mas não deve influenciar tanto. Pressão, claro, do PSG contra o Botafogo, que tenho certeza que vai jogar no bloco baixo. Superioridade de lateral sistemático. Jogo muito forte. Coitado do Vitinho da Alex Telles, hein? Meu Deus, vão ter trabalho, hein? Janela temporal de ouro do PSG, 61 a 75 minutos, período de maior eficiência. Vamos ver que pode ser um tempo também que ele já mexa nos caras, né? Já coloque outros caras com substituições e. Vixe. Por que, coitado? Vitinho, não vou nem arriscar aqui e falar o cara Kvaratskhelia, mas ótima fase, né? Bem complicado. Gregory e o Marlon Freitas também terão muito trabalho com o Vitinho aí, acho que é o melhor meio-campo hoje do mundo aí. Jogando muito. O Igor Jesus, boa fase, mas vai enfrentar o Marquinhos e o Pacho aí, né? Marquinhos que melhorou bastante também, o capitão do time, né? Cenário mais provavelmente pressão do PSG, né? Característica, o ritmo alto do PSG, esperando baixo do Botafogo. O Botafogo acho que esticado, né? O Botafogo é muito bom nisso, né? Pra jogar na esticada também. Você jogo bem interessante, o Igor Jesus muito rápido, faz o pivô muito bem. O Savarino tem bom passe, o Marlon Freitas também, né? Bola aí no Arthur é outra questão. Dúvida é quem vai jogar no meio, né? Tava jogando o Alan no Brasileirão, né? Não sei se ele vem com esse. Ah, com certeza vem com esse terceiro homem no meio, né? E deixa lá o Savarino mais solto. Bom, o Botafogo, a questão do cenário alternativo, né? O Botafogo conseguir igualar, mas ele considera aqui como via bola parada, mas erro individual do PSG. E surpresa, o Botafogo marcar 2 gols. Seria lindo pra gente, né? Porque vira um jogo bem over, né? Mas, sei lá. Pílulas táticas. PSG não perdeu a 5 jogos mantendo o sistema. Botafogo marcou em 7 dos últimos 10 jogos, mas só 25% versus times técnicos europeus. Nem chegou a enfrentar o europeu no Mundial, o Botafogo, né? Confronto projeta 3,2 gols com padrão. PSG dominação, Botafogo reativo. Olha aí, hein? Olha de gols aí. Se bem que eu falei pra vocês no último vídeo, né? A linha de gols tá no 4,5, 3,5, não tá na 2,5. PSG sofreu apenas 9 gols nos últimos 10 jogos. Altitude de 1.610 metros favorece o time com melhor preparo físico sistematicamente.
PSG tem 65% de posse, quando tem, né, mais 65% de posse, vence 89% das vezes. 24,3 desarmes do PSG. Nossa. Padrão temporal, 67% dos gols decisivos. O PSG sai após adversários mostrar fadiga. Botafogo reage taticamente mal quando forçado a sair do bloco baixo. E substituições, é aquilo, é o mesmo número que ele deu na outra, né? Bom, chave tática, questão física, né? Vai ser claro. Eu acho que para os brasileiros é ir para o jogo físico mesmo, acho que tem que ir. Não tem nem que pensar muito. E os jogos pelo lado, né? Acho que aqui é a outra questãozinha bem importante. Os laterais do Botafogo não vão poder subir muito. Por mais que o Renato Paiva faça os laterais virem muito pelo meio, principalmente o Vitinho, né? Fez até gol assim no Brasileirão. Bom, pessoal, é isso. Eu realmente passei um pouco mais rápido, porque eu achei que o primeiro vídeo ficou muito grande, deu 53 minutos. Muito grande. A gente não precisa ler tudo aqui, se eu fico um vídeo maçante, é mais a gente trocar ideia mesmo sobre esses dados. Essa apresentação ficou muito completa, mas eu quero deixar ela mais ágil ainda, mais didática, com mais correlações, mais pílulas. Acho que ele está muito no guia tático. Eu vou até, assim, a ideia é até fazer esse tipo de guia aqui, eu não vou nem perder esse prompt, mas deixar esse tipo de guia para talvez fornecer para vocês e para quem queira um guia mais completo. Mas vou dar uma bela resumida nele para deixar ele mais ágil, mais com pílula, mais interessante para a gente. Beleza? Eu já vou fazer isso nos jogos desta sexta-feira. Esse jogo da quinta, né? O jogo da sexta-feira já vou deixar ele assim já. Beleza? Que já fica mais dinâmico e vou para os dados que realmente importam. Beleza, pessoal? Então é isso. Siga a gente nas redes sociais aí abaixo. É, eu tô fazendo. Na verdade, basicamente os jogos que estão no vídeo são jogos que eu tô fazendo por causa do meu tempo. Mas como tem feriado essa semana, pode ser que na quinta e na sexta eu faça mais jogos, que não vai pro vídeo, mas vai pro Twitter. Beleza? Então vai estar lá a nossa análisezinha resumida, né? Sucinta no Twitter, não vai estar tudo isso aqui lá. Beleza? Provavelmente amanhã eu vou postar também o resultado no Twitter, não nesse, né, no mapa da rodada, eu vou deixar na descrição aí o nosso resultado na bolsa, né? Ver como é que está, para vocês verem como é que está acontecendo a análise. E faço um Twitter também mostrando para vocês como é que bateu, o que fugiu do padrão, como se fosse uma thread para a gente ver essa primeira rodada do Mundial. Beleza, pessoal? É isso. Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa o like, comente e bora para o próximo vídeo. Valeu!